Radiofobia apresenta Acepipes e Beery Nights. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Léo Lopes. Feliz Ano Novo. É com muita alegria que neste início de 2024 eu trago até você o mais novo podcast da Radiofobia Podcast Network, Acepipes e Beery Nights. Esse sim é o verdadeiro podcast com papo de boteco. Não dizem que podcast é papo de bar, papo de boteco? Pois então, esse aqui é o autêntico Papo de Boteco, um projeto que nasceu, foi concebido ainda antes da pandemia. Há mais de 5 anos eu tive a ideia de fazer. Eu lembro que conversando uma vez com o meu amigo Frederico Carstens, o Fred, o Sr. K lá do Jovem Nerd, a gente que é velho, né, de certa forma, falou a respeito desses dois termos, Acepipes e Beery Nights. E aí eu falei, cara, eu ainda vou ter um podcast com esse nome, Acepipes e Beery Nights. Aqui no interior, a gente vai pro barzinho e tem ali a opção de você fazer o seu prato de acepipes, né, de aperitivos, e quando você vai tomar um drinks à noite e tal, qualquer coisinha assim, vamos fazer uns Beery Nights. E aí, eis que nasce no feed da Radiofobia Podcast Network e também com o seu feed próprio no agregador de podcast da sua preferência. Você já encontra, desde o trailer que eu publiquei há alguns dias, você já encontra aí o Acepipes e Beery Nights. Então, eu criei esse programa cujo objetivo é trazer aqui meus amigos, pessoas que eu gosto, pessoas com as quais eu já compartilhei Acepipes e Beery Nights em alguma circunstância. Eventualmente vai acabar o número de pessoas que eu já compartilhei Acepipes e Beery Nights, mas a gente vai ter oportunidade também de trazer também pessoas que se tornarão aí amigos no futuro para poder compartilhar com você, não só também por que cada um gosta das indicações que fez, mas também passar aí a receitinha, o segredinho, o que faz a bebida ou o aperitivo que cada um faz especial, e a gente vai conversar com muita gente legal ao longo dessa nova jornada. Pro primeiro episódio, eu trouxe a pessoa que me motivou a começar a estudar essa brincadeira toda dos Beery Nights, da mixologia, chique falar, né? Mixologia, essa coisa do bartender, de aprender a fazer os drinks e tal. Eu lembro que a gente começou a trocar uma ideia, nossa, há mais de 6, 7 anos, e aí eu comecei a acompanhar ele pelas redes sociais, e eu vi que no Instagram ele de vez em quando soltava um tal de Paiva Martini, que é uma versão particular do Dry Martini. E aí eu comecei a me interessar mais por isso, e o Dry Martini foi o primeiro drink que eu aprendi a fazer nessa minha retomada desse mundo da mixologia, graças ao meu irmão Jeff Paiva, hoje comigo aqui no Acepipes e Beery Nights. Que saudade de você, meu velho. Olá, Léo Lopes, olá, amigos do Acepipes e Beery Nights. Que baita honra ser o primeiro convidado abrindo essa série nova, esse programa novo que a Radiofobia está trazendo pra galera. Um brinde a todos vocês, um brinde a nós. Que saudade de você, Léo. Saudade demais. A pandemia afastou a gente, mas como sobrevivemos, agora a gente está retomando o contato devagarzinho, ainda que virtualmente. E é claro que você tinha que ser o primeiro aqui, porque não sei se você lembra que eu comecei a te perturbar muitos anos atrás, lá no Instagram, para poder entender, aprender como é que fazia, né? Então, graças a você, eu comprei as minhas primeiras tacinhas de Martini, que eu nunca tinha tido aqui, né, no meu bar. Na verdade, eu não tinha um barzinho, assim, de drinks, nem nada. Eu tinha alguns apetrechos que eu fazia, né? Eu costumava fazer o Negroni, mas não o Negroni tradicional. Eu fazia uma outra bebida que eu chamava de Negroni, nem era o Negroni, não era o Negroni que a gente conhece, que realmente leva, né, a 3 partes iguais de vermute, tinto de Campari e de gin, né? Eu fazia uma outra bebida louca lá e eu dava o nome de Negroni. Aí o Thiago Fujiwara, do Radiofobia, ele é bartender profissional, bartender formado.
E aí ele chegava e falava, Léo, seu Negroni não tá com cara de Negroni. Eu falei, cara, é mesmo, me ensina aí então. E aí, depois que você também apresentou o Paiva Martini, a gente começou a brincar mais aqui também em casa. E hoje em dia, bom, é história. Tanto que a gente resolveu fazer um podcast sobre isso. Mas a minha primeira pergunta, ô Jeff, é o seguinte. Da onde que veio a tua paixão pelo Martini a ponto de você ter um drink assinatura seu? É legal você ter falado sobre o seu Negroni, porque o que você chamava de Negroni, porque eu acho que muitos dos drinks que a gente gosta... E o brasileiro tem muito isso de juntar, inventar, botar um nome e vamos aí. Nem sempre é o nome canônico do drink, né? Uhum. E o meu Martini começou um pouco por isso, porque eu achava o Martini puro, Dry Martini puro, que é só gin, bitter, e ou azeitona ou limão, eu achava ele meio bobo. Eu sou mineiro, mineiro bebe profissionalmente, você sabe, né? Sim. E desde sempre. Só que eu nunca fui de cerveja, eu sempre fui de drink ou de vinho. E eu gostava de drink, mas eu não sabia muito bem o que preparar. A gente tem os nossos gostos, né? Claro. Eu não gosto de coisa muito doce. Certo. Eu sempre gosto de uma coisa com um pouco mais de tanino, aquela coisa que pega um pouco mais no final. E à medida que eu fui ficando mais velho e a gente foi aprendendo um pouco mais as coisas da vida, eu fui percebendo que eu gosto de vodka, eu gosto de gin, e eu gosto de misturas. Então, assim, Negroni, por exemplo, drinks com Campari nunca foram o meu forte. Eu não sou muito fã do gosto, do aquela Campari. Coisa mais amarga, do Campari. O bitter mas aromático, eu gosto... né? Aquele gosto característico do Camparão, né? Do Campari. Mas eu gosto da mistura, quando tem um bitterzinho, quando tem alguma coisa junto com o gin ou junto com a vodka. E aí, obviamente, o Martini é o drink que primeiro vem à cabeça de muita gente quando fala-se de drink, né? Sim, sim. E além do que, eu sou muito fã de James Bond. O ícone de drink que a gente usa é uma tacinha de Martini. É uma taça de Dry Martini, exatamente. Em todos os... Como é que chama aquilo? Todos os aplicativos, né? Emoji. Tem os emojis, O emoji de drink é uma tacinha com uma azeitoninha no palito. É uma tacinha com azeitona. E esse é um negócio interessante, porque o Dry Martini clássico, ele não leva azeitona, ele leva um twist de limão. Certo. Porque ele é um drink um pouco mais cítrico. Eu, particularmente, gosto daquele gostinho mais salgadinho da azeitona. Certo. Eu fui aprender depois que isso é um Dirty Martini. Dirty Martini, quando usa aquela aguinha da azeitona. A salmoura. Né? Isso, exatamente. Eu gosto dele também. E aquilo dá uma mexida. E aí, essa tentativa de erro, você vai aprendendo, vai chegando nos lugares, nos bares, vai pedindo até você achar a sua mistura de paladar que serve bem pra você. O gosto que te agrada, né? Dentro daquelas possibilidades ali de botar um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo e tal, né? E aí eu gosto muito de usar aquela imagem que o desenho Ratatouille tem. Sabe quando o Remy, que é o chefe cozinheiro, tá mostrando pro irmão mais velho dele, que é todo toscão, que só comia lixo, a combinação de sabores, e por cima dele aparece aquelas cores misturando. Morde isso, agora morde aquilo. Aí dá um sabor diferente e estoura umas cores em volta. Acho que aquela é a melhor definição de sabor que você pode ter, de descoberta de sabores. Sim, e nos muito legal. É a mesma coisa. Do Remy, a matemática do 1 mais 1 igual a 3, né? Exatamente. E o drink foi muito isso. Então eu cheguei no meu Martini preferido meio por tentativa e erro também, na mistura. Entendi. E, obviamente, o Dry Martini que se conhece, ele não é, por exemplo, o drink que o James Bond bebe. Não, ele toma o Vesper Martini, né? É isso. Exatamente. E o Paiva Martini é uma variação do Vesper. Ah, entendi. É porque o Dry Martini, depois eu fui aprender. Eu comecei fuçando o seu Instagram, né? Comecei te stalkeando lá. Toda vez que você publicava alguma coisa, eu ia lá e comentava, salvava. Eu acho que eu tenho uma lista de favoritos ali no Instagram até hoje, de drinks, que eu comecei... A primeira publicação salva que eu tenho ali é o seu Paiva Martini. Boa. Foi o que estreou ali pra mim essa busca pelos drinks, né? E aí eu fui aprender que o Dry Martini é essa bebida que leva vermute seco, né? Um gin... E é isso, a distribuição desses dois ingredientes e a azeitona. Você falou de bitter, na receita original do Dry Martini, vai algum bitter também? Vão dois dashes, dois schleps de bitter de laranja.
Orange Bitter. Mas não é a angostura que é escuro, que deixa ele mais escuro. Não. Aqueles bitters de laranja que os bartenders, os mixologistas têm pra dar. Que legal. E esse não sabia é o segredo disso, não. da coisa. Olha porque aí. o limão europeu e o limão nos Estados Unidos é o que a gente chama de limão siciliano, na verdade. Não é aquele limão verdinho. O nosso lá é o lemon, o limão siciliano. O lime é o limão... É o limão galego. É galego não, é limão Tahiti, né? Tahiti, que é o limão verdinho. Tahiti, isso. Então isso dá uma diferença no sabor. Então o bitter de laranja, no início do século, quando o Martini começou a ser mais conhecido, ele dá esse gostinho diferente, e aí é que vem a variação de cada bartender, cada bar fazia a sua versão do Martini. Entendi. Eu não tinha essa informação do bitter, nunca vi. O básico é isso, é gin, vermute, ou laranja, ou limão, ou azeitona. E é uma bebida original... E é uma bebida mexida, né? Não é batido o Dry Martini original. E aí a versão do Vesper, ou a versão que leva vodka, essa versão do James Bond, aí ele é batido na coqueteleira, né? E qual a diferença do mexido e não batido neste caso? É porque ao mexer, você só mistura os sabores. Isso. E o gin... Gente, o gin que é mais juniper, né? Que tem mais... Ele é mais aromático, né? Ele tem aromático. As quando ervas. você mexe, em cozinha a gente costuma brincar de que um sabor conhecer o outro, deixar os caras se conhecerem ali. Então é uma coisa mais harmônica. Quando você bate na coqueteleira, e você bate com gelo normalmente, você quebra algumas dessas moléculas e isso faz com que aere um pouco mais o drink. Perfeito. E aí vem a sacada. Por que o James Bond mandava bater o drink dele e não mexer? Porque ao bater, você dilui um pouco o componente alcoólico. Com o gelo, né? O gelo derrete um pouquinho, né? E como o James Bond é um agente secreto que tem que estar sempre ativa, tem que estar com a cabeça boa, ele pode beber mais drinks do que o inimigo dele, por exemplo, e ele continua alerta, ele não se deixa ficar bêbado pelo drink, porque o Martini é um drink forte. É forte, né? É forte. Eu lembro que eu aprendi a fazer duas versões, a versão que leva vermute seco, gin, e aí a azeitona, essa versão mexida, né? E com a colher bailarina ali, um palitinho e tal, mexendo ela. E aí, quando eu fui fazer a tentativa de Vesper Martini a primeira vez, eu esbarrei numa coisa que era da receita original do James Bond, que leva Lillet, né? E Lillet é uma bebida que hoje em dia você encontra aí, Pernod Ricard tá importando, e você compra a garrafa de Lillet aí por R$80, R$70, mas na época que eu conheci, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, Lillet tinha que ser importado e pagava, e assim, se alguém fosse viajar, que trouxesse lá de fora e pagando o olho da cara ainda assim, né? Então e tem outra coisa ainda. Qual? A receita original levava quina Lillet. E não o Lillet que a gente tem hoje. Outra bebida. Lillet era outra bebida porque ela era forte em quinino. Quina é francês para quinino, que é aquilo que tem na água tônica. Água tônica de quinino, isso, exato. Então, a mistura da vodka, do gin e do quina Lillet, que tinha um sabor mais forte, parecido com o gin tônica, com a água tônica, que vai no gin tônica, dava um sabor, uma quebrada de sabor diferente. Nos anos 60 para 70, a Pernod mudou a receita do quina Lillet por causa daquelas mudanças de sabor, de hábito de consumo que existe na vida. Perfeito. O quinino passou a ser visto de uma maneira não tão boa, porque descobriu que ele era muito forte e tal. Então retirou-se o quina da receita e passou a ser Lillet Blanc. Lillet Blanc. Que é o que a gente tem hoje. Então eu, por exemplo, não uso Lillet, eu uso Noilly Prat, que é um vermute de laranja. Certo. Francês, também assim como o Lillet, mas o Noilly Prat tem uma pegada um pouco mais de laranja, por isso eu não preciso colocar o bitter de laranja no meu Paiva Martini, porque o Noilly Prat já dá esse sabor mais alaranjado da coisa, mais cítrico. Então, o Dry Martini são basicamente gin, vermute seco. Aí o Vesper Martini, que o James Bond passa a receita lá no filme, lá no Cassino Royale, ele leva gin, no caso ele usa Gordon's, né? Ele é o gin que ele recomenda. Vodka, e ele não fala exatamente qual a vodka, ele fala só vodka mesmo. Não sei qual é a vodka do James Bond, mas enfim, se é uma Stolichnaya da vida. Desculpa, é Stolichnaya. E o Lillet. Só que aí essa bebida, ela é batida na coqueteleira, que ele fala, né? O batido, não mexido. E nele não vai azeitona, vai o zeste de limão siciliano, aquele torcidinho.
e tal. A primeira vez que eu tentei fazer, não tinha Lillet ainda aqui no Brasil, então eu usei algo que... Não lembro se foi você ou foi o Thiago que falou pra mim. Falou, substitui por vermute doce, que ele vai dar uma... Vai dar, né? Você bota o vermute doce, bota a vodka e bota o gin. E aí é o mais próximo... Porque o Lillet, na verdade, é um fermentado de uva, né? Ele é mais próximo de um... Da grapa. De um Jerez ou de alguma coisa assim, próximo de uma grapa, do que necessariamente de um vermute. Mas o vermute doce serve. E aí eu me assustei a primeira vez que eu fiz, até achei que eu tinha feito alguma cagada, porque ele sai branco da coqueteleira, né? Ele sai leitoso, né? Por causa do efeito da quebrada que você falou, das moléculas, que ele sai branco e aí dá alguns segundos ele fica transparente de novo, né? Eu lembro que eu assustei na época que eu fiz a primeira vez, falei, puta, caguei meu drink aqui. Não, e é legal você ter falado disso, porque a gente recebe o drink do bartender depois de ter sido servido. Isso. Então, essa esbranquiçada que quando sai da coqueteleira, ela já diluiu no bar. Quando chega pra você, já tá boa. Exato. Quando a gente faz é outra coisa. Sim, com certeza. E o Paiva Martini é o seu drink assinatura que vai exatamente o quê? O que você coloca nele? Na verdade, a receita original do Vesper são 3 medidas de Gordon, 1 de vodka, meia medida de ou Lillet ou no Aliprá. Eu faço um pouco mais forte. Eu faço 3 medidas de gin, 2 de vodka. Certo. E aí... entre metade e 1/3, vai meio no olhômetro de no Aliprá, porque eu gosto daquela coisa mais alaranjada, acitricada que o no Aliprá dá no drink. Certo. E eu uso com azeitona e não com o zeste de limão. Então, você faz um mix, então. É um Vesper com azeitona. Eu faço um mix. Por isso que ele é diferente mesmo. Diferente. E cara, agora é forte, viu? O bicho é 2 drinks, mais de 2. Mas se é pra tomar, tem que ser o pancadão mesmo, tá certo. Mas é uma beleza, viu? Vou ter um negócio que o bicho funciona bem. É legal porque é aquela coisa, né? Você que gosta também, agora tem o seu bar, tem as suas medidas. Agora tem bastante coisa. Quando a gente faz e a coisa sai como a gente lembra, como o sabor, como a gente quer, dá um sorriso no rosto na primeira degustada, que é espetacular, né? Sim, e essa coisa da química, né? Acho que é o mais próximo de... Tirando quem é profissional de química mesmo, o mais próximo que a gente chega de um alquimista é um cozinheiro e um bartender, né? Porque ele tá misturando ingredientes e aquela coisa do 1 mais 1 igual a 3. Ele tá fazendo coisas, né? Sabores surgirem... sabores que não existiam surgir de ter juntado, né, 2 ou mais ingredientes diferentes. A soma é maior do que as partes individuais. Exatamente. E isso é muito legal. É o que me faz gostar de cozinhar, né? Hoje em dia eu cozinho menos do que eu gostaria, mas... menos do que eu gostaria? Menos do que eu gostaria. Mas eu já precisei, porque assim, tem uma coisa que é legal. Eu sempre gostei de cozinhar, mas aí na pandemia a gente foi obrigado a cozinhar. E aí o prazer virou obrigação. E aí aquilo que dizem, né? Trabalhe naquilo que você ama e nunca mais você vai amar nada na sua vida, né? Então você nunca vai conseguir ter prazer naquilo de verdade se você trabalha com aquilo. Então, eu falei, bom, então eu parei de cozinhar, agora só de vez em quando eu quero fazer uma graça, ou experimentar uma receita nova e tal. Mas no dia a dia, o que mais se aproxima mesmo é a tentativa de fazer... os drinks tradicionais, né? E de vez em quando tentar inventar alguma coisa também pra ver como é que fica. E né? acho que fica também... Quando você chega num ponto em que você sabe fazer mais de 1, 2 coisas, você começa a compartimentalizar aquilo, né? Então, por exemplo, o Paiva Martini, eu não bebo sempre. São ocasiões especiais. Entendi. Assim como cozinha também. Eu amo cozinhar. Cozinha é a minha segunda terapia. Minha primeira é tênis, a segunda é cozinhar. E os drinks e fazer as bebidas acaba acompanhando. Mas quando você consegue, por exemplo, o molho perfeito no carbonara, é como você falou, é alquimia. Sim. Você só tem a água do cozimento, ovo, não só ovo, né? A gema do ovo, o queijo pecorino e a gordura da pancetta, do guanciale, ou do que tiver. E aí, quando se dá aquela mexida e aquele creme se forma, sem precisar usar leite, usar nada de coisa, puta, aquilo é alquimia pura. Assim como um drink bem feito, quando você bebe, dá essa coisa. Você falou mais cedo sobre... Você não sabia qual era o tipo de vodka que o... Do James Bond, eu não sei qual é a colocava. Logo depois, no próprio Cassino Royale, que é o livro onde surgiu a receita, ele comenta com o bartender que provavelmente uma vodka de grão vai ficar melhor que uma vodka de batata. Olha aí.
Essa eu não sabia, não. Não sabia nem que tinha vodka de grão. Exatamente, e tem essa diferença grande entre a vodka de batata e a vodka russa. Certo, entendi. E a vodka de grão é a vodka sueca, como a Absolute, outras coisas. Entendi. Então, a vodka, ela, pelo ingrediente do qual ela é feita, ela se harmoniza melhor com, por exemplo, o quina lillet, que na época tinha o quinino, que brigava um pouco menos com a batata do que com o vegetal. Porque o quinino, ele dá um amargorzinho também, né? Ele dá um... Dá, e inclusive foi uma das razões pelas quais a Pernod tirou o quina, o quinino do quina lillet, era porque esse amargor passou a ser percebido nos anos 60 e 70 como uma coisa não tão boa como era nos anos 40 e 50. A água tônica tem aquele residual meio amarguinho que fica no fundo da língua, e eu li em algum lugar, mas estou tirando totalmente da minha memória, que pode estar falhando, de que o quinino, lá na década de, sei lá, 20, 30, 40 e tal, era usado como medicamento, né? Não, em 1800 e tralalá, o quinino era usado contra a malária. Olha aí, então, eu sabia que essa informação não é... E tem alguma coisa a ver com... Estava presente naqueles kits que os soldados levavam pra frente de batalha, um negócio assim. Tinha alguma coisa ali com quinino que eles tomavam. Não, tava na origem do gin, eu acho. Que o gin, por ter quinino na própria receita, porque dependendo de como é feito o gin, ele leva zimbro, ele leva um monte de coisas... Que o gin era como se fosse parte daquele kit pra remédio. Que o pessoal levava pra frente de batalha, né? É tão medicinal que quando tinha a Prohibition, né? Tinha a lei seca nos Estados Unidos, e o Churchill viajava pros Estados Unidos, ele levava uma receita do médico dele, dizendo que ele tinha que tomar gin. Porque ele não podia comprar gin nos Estados Unidos. Mas ele tinha receita, é meio como fumar maconha com medicinal. Exato, é mesmo coisa CBD, mas tem que ter autorização, né? Exatamente. Que excelente. Mas o quinino tem isso, o quinino tem essa propriedade e por ela ser muito forte, quem abusava disso acabava tendo um acúmulo. Então, hoje em dia, você toma água tônica, por exemplo, tem muito menos quinino do que tinha nos anos 40, 50. Perfeito. E vamos lá, o Paiva Martini, a receita dele você já passou, agora vem a harmonização, né? Então, você recomendou aqui, trouxe pra gente no programa um Beer Night. Então agora você tem que falar pra gente um acepip, um aperitivo. Não é harmonização de gravata, é harmonização de boteco, tá? O que você gosta de beliscar quando você tá tomando o seu martini, o seu Paiva Martini? O Paiva Martini, ou o martini em si, por ser um drink mais forte, ele não é aquele drink docinho que vai tomando, ele fica muito legal com realmente uma tábua de frios. Certo, bacaninha. Perfeito. Então, o salame e uma copa, um negócio assim, não? Uma copa, coisa um pouco mais temperada, ele harmoniza legal nas papilas gustativas com o que o martini aciona. Uma copa, às vezes um presunto, né? Um presunto defumado, um parma. Um presunto cru até às vezes. Presunto cru. E queijo que seja queijo mais cremoso, não aquele queijo seco. Então um gruyère, Gouda. Um Gouda. Gouda. Você chama Gouda? Eu chamo Gouda. É Gouda que fala? Não, é Gouda, porque você não pronuncia o O e o U junto. Olha aí, já aprendi duas coisas diferentes hoje aqui que eu não sabia. O negócio do bitter e o Gouda. Eu chamei de Gouda a vida inteira, de Gouda. Agora, uma outra coisa legal de fazer, aí. Muito bom. Que aí vem do mineiro, é um pãozinho de queijo. O pãozinho de queijo, que vai com qualquer coisa. Pãozinho de queijo com Paiva Martini, eu vou te dizer que nunca tive reclamações. Olha aí. Inclusive, se você quiser voltar aqui em algum episódio futuro, eu guardo o acepip chamado pão de queijo pra você vir falar aqui como bom mineiro. Nossa, vai ser um prazer, porque eu tenho inclusive, essa coisa na segunda temporada crescendo, você vem falar de pão de queijo e aí você recomenda uma bebida pra comer. Cara, você vê as diferenças, o pão de queijo harmoniza muito bem com muita bebida, surpreendente. Eu vou guardar então pro próximo episódio, vai ser um prazer voltar então, tá bom. Outra temporada. Porque aí, eu não sei se eu vou fazer ainda de temporada, eu tô planejando ainda, não sei se eu vou fazer ele na frequência e tal. Vamos testar primeiro, ver como é que funciona, mas de qualquer maneira, o pão de queijo eu já deixo guardado aqui pra você já, porque receita de pão de queijo mineiro não é qualquer um que consegue passar não. Não, é outra coisa. Era legal porque, por exemplo, quando minha mãe morou na França até o final da vida, então quando eu ia pra França, eu levava polvilho azedo, o polvilho daqui, e a gente fazia com queijo francês. Nossa, aí sim, hein? Rapaz, ficava maravilhoso. O upgrade aí, a internacionalização do queijo Minas.
Sensacional. Queijo França, queijo Paris. Deixa eu só fazer um adendo que eu não falei na hora da receita. Vamos lá. Que assim como a vodka, o gin também influencia no martini. Qual gin você vai usar? Certo. A receita, na época do James Bond, pedia Gordons. Gordons, Mas hoje a gente tem gins muito bons no Brasil, desde que seja o que se chama de Dry London Gin. Tem aquele gin mais seco, mais... Um Hendrick's, por exemplo, que é um gin que tem muito pepino, não fica tão bom. Perfeito. Então eu gosto de usar, por exemplo, o Bombay. Bombay eu gosto do Bombay. Agora, tem gins muito bons brasileiros. O gin Amazônia fica muito bom para fazer o Paiva Martini. Tem um gin muito bom também que está sendo produzido por uns amigos nossos, que inclusive o Shin, ele é sócio lá do esconderijo Juan Caloto, lá dos meninos da Juan Caloto em São Paulo, que é a destilaria Gist. É uma destilaria aqui do interior de São Paulo, que produz destilados já premiados internacionalmente, inclusive. Ele mandou para mim recentemente aqui um lote com vodka, com gin, vodka envelhecida e tal. E a vodka e o gin da Gist, da destilaria Gist, eu já usei nas minhas receitas com gin, tanto no Negroni quanto no Dry Martini, e gostei demais, viu? Então vou deixar até a recomendação aqui. E fica aí E ele tem bitter também, eu vou ver se eu providencio pra você. Ele fez 2 bitters também. Que ele legal. tem um bitter de ervas e tem um bitter de absinto que eles desenvolveram aqui na Gist. Delicioso. Esse bitter de absinto num martinizinho mais cítrico assim, mais... né? Eu acho que vai ficar excelente, hein? Bacana, hein? Eu quero testar o Paiva Martini com esse gin brasileiro, então. Eu vou ver com o Shin pra providenciar uma garrafinha. Quando você começa a experimentar mais nas suas receitas, você tá confortável com a receita base, você pode começar a dar uma mexida. Perfeito. Então, gins diferentes. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, eu tava numa pegada mais cítrica. Então, eu comecei a fazer o Paiva Martini com o zeste de limão siciliano. Certo. Só que aí eu fui a BH e na casa do meu pai, em Belo Horizonte, tem um pé de limão galego. E eu trouxe limão do pé do meu pai. Puta, delícia. E aí eu fiz com a casca do limão galego. Fica outra coisa. É outra muito bebida, mais azedinho e tal. Mas é aquela coisa, você fica confortável pra brincar. E acho que a metade da graça de quem gosta de fazer drink, quem tá ouvindo esse podcast gosta disso, é você estar confortável o suficiente para experimentar em torno da receita base. Vai acertar todas? Não. Alguma coisa não vai ficar tão legal. Mas faz parte da experiência. Com certeza. Meu amigo Jeff Paiva, a gente já tem anos e anos de amizade e eu não tomei o seu Paiva Martini ainda. É uma vergonha isso. Isso é imperdoável no nosso relacionamento. E nós estamos aí com o compromisso de, o mais rápido possível, matarmos essa pendência entre nós. Por favor. Porque a gente já fez refeições juntos, já fomos no boteco, já fomos no teatro, já fizemos... Tomamos Martini junto no Martini Riviera. no Riviera, mas o Paiva Martini, na Paiva Caverna, eu ainda não tomei. Então, ano que vem eu me convido para ir, eu inclusive levo o Nath comigo a tiracolo. E vamos tomar um Paiva Martini na Paiva Caverna. Não precisa nem avisar que tá chegando, é só mandar o porteiro interfonar, é só aparecer. Maravilha, meu velho. Antes da gente encerrar aqui, eu quero que você passe aqui os seus links, redes sociais, o que você está fazendo da vida, se você está produzindo algum conteúdo. E aqui o espaço, como sempre, é todo seu, meu velho. Muito obrigado. Eu sou sempre @JeffPaiva, 2 Fs, em todas as redes. O Twitter, que eu sou velho, eu vou morrer chamando de Twitter, não vou chamar de X. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, onde quer que seja, sempre @JeffPaiva. Eu tô no momento de hiato entre podcasts. Perfeito. Porque o Backhand na Paralela, que era meu podcast de tênis, por causa da pandemia, a gente parou de fazer. E aí a Ariane Ferreira, que era minha co-host, tá trabalhando, jornalista, conseguiu terminar a tese de doutorado dela, então tava um momento complicado para fazer o Backhand. Sim. Mas a gente segue falando na latinha aí, como convidado em outros podcasts, e daqui a pouco, se tudo permitir, eu volto com um podcast meu. Maravilha. Autoral. E eu vou falar aqui publicamente, para quem tá ouvindo o programa, o que eu já te falei no particular. Radiofobia Podcast Network é toda sua. Tá aqui aberto para você criar qualquer ideia que você falar, Léo, tem uma ideia, não quero nem ouvir qual é, já tá no ar.
Então, o espaço aqui você vai sempre ter com a gente, meu velho. Eu tive um insight outro dia, anteontem, a gente tá gravando, então, 2 dias antes da gente gravar, e fazer um podcast sobre filmes e livros antigos. Eu acho genial. Sabe aqueles clássicos que a gente ouve, tipo, puta, nossa, outro dia vi um Godard, eu vi eu acho genial. Um Buñuel, que tem uma pegada um pouco do ACPips e Beery Nights, aqueles prazeres que a gente tem pra gente que é legal de compartilhar. Exato. Então, se resolver colocar a ideia em prática, você já tem aqui a sua casa, o seu canal, o Backhand na Paralela, por mais que ele não esteja em atividade no momento, ele segue lá na Radiofobia Podcast Network, continua no catálogo, continua no feed. Então, se o ouvinte tiver interesse de acompanhar tudo que o Jeff e a Ariane já produziram aqui na casa, né, dos anos que produziu, dos grandes lãs que foram acompanhados e tudo, Backhand na Paralela segue lá, inclusive lá nas redes sociais e tudo, tá mais ativo do que nunca. Mas, Jeff Paiva, meu amigo, publicitário, jornalista, em breve, podcaster. And podcaster, sempre. Em breve estará de volta aí, eu estou torcendo para que a gente tenha a sua voz frequentemente nos nossos headphones novamente. Muito obrigado, Léo. Que o ACPips e Beery Nights tenha uma vida longa também. Adorei fazer parte do primeiro episódio. Um brinde, ou como diríamos na França, santé. Santé. Aqui nós vamos brindar de tudo quanto é jeito, dependendo do drink que o cara trouxer aqui. Vai ter Santé, vai ter Prost, vai ter Nasdrovnia, vai ter de tudo. L'Hain. Exato. L'Hain, que é o irlandês. Tem uns legais pra fazer. Vai ter. O Kampai japonês também vai ter, com certeza. O Kampai vai ter de tudo. Meu amigo, um abraço. Convite, obrigado demais por ter abraçado mais uma vez uma ideia maluca minha e topado participar desse primeiro episódio, que é o piloto, mas tenho certeza que vai dar muito certo, até porque já temos aí a primeira temporada, tem uns 10 programas já gravados aqui também. Espetáculo. Já fui pregando, enquanto a sua agenda não liberava, eu já fui gravando aqui, mas eu falei, não vou botar no ar enquanto não gravar com o Jeff, porque ele foi o culpado da minha do meu começo. De todo esse caminho mixologista que eu comecei a fazer. Eu só vou terminar falando uma coisa. A vida é muito curta pra beber drink ruim, então realmente... Exato. Jogue-se e aproveite. Exato. Eu uso isso pro charuto. A vida é ruim demais, a vida é curta demais pra fumar charuto ruim. Então vamos... Total. Fumo pouco, mas fumo charuto bom. se é pouco, quando vai fumar, tem que ser o bom. Exato. O drink é a mesma coisa. Exatamente. Não precisa sair bebendo pra cair, mas você vai beber, pega um drink legal. E é legal você curtir o processo de confecção do drink e depois, são 2 prazeres, né? Um é fazer, o outro é beber. O processo de fazer é muito legal, porque você vai ali experimentando, né? Eu, quando vou fazer um drink, que nem amanhã, por exemplo, a Nath tá chegando aqui. Aí, eu sei que ela gosta de um Cosmopolitan. Então, eu já tenho o ingrediente aqui já. Tem o suco de cranberry, tem um triple sec ali, que é o licorzinho de laranja. Tem tudo pontinho pra quando ela vier fazer um Cosmopolitan. Mas às vezes ela pode pedir o Blood Mary, que é uma bebida que ela gosta muito também, que eu também gosto muito de fazer. Eu tenho meu suquinho de tomate, tem tudo aqui prontinho. Então, eu gosto de fazer esse o meu não é mise en place, porque, né, não sei se chega a ser um mise en place. Não deixa de ser um mise en place. É um mise en place, né? O mise en place é francês pra colocar no lugar. Então, quando você vai querer um drink hoje? Vai. Então, antes do almoço? Então aí eu tiro as coisas do armário, monto, Cavaleiro boto ali, refinado. faço as coisinhas. Cara, eu capricho, bicho. A gente que não é bonito tem que ter outras qualidades. Exatamente. Entendeu? Então a gente capricha o quê? Na bigodeira, né? Fazendo um drink bom, passando perfume legal, tem que ter um esforço a mais. Tenta ser meio engraçadinho e tal. A gente tem que correr atrás, usar os talentos que a natureza nos deu, né? Então, obrigado, meu querido Jeff Paiva, meu amigo, meu irmão da vida. E obrigado a você, querido ouvinte, que acompanhou a gente nesse primeiro episódio do ACPips e Beery Nights. Se você tá ouvindo a gente aí, caiu de paraquedas aqui porque gostou da arte, da capa do episódio, a capa do podcast bonitinha nos agregadores, entra lá na nossa rede de podcasts, radiofobia.com.br/podcast. Lá você vai ver que todo dia tem um podcast novo sobre algum tema que você pode ouvir onde você quiser, no seu agregador de podcast preferido. Tenho certeza que se você jogar na busca, você vai encontrar lá. É só jogar pelo nome do podcast. Qualquer lugar que você escute podcast, você vai encontrar a gente lá. E como esse é um programa sobre bebidas, fica aqui sempre o disclaimer. Se você é menor de idade, você pode ouvir o programa, mas não pode beber. E, né, se você for dirigir, não beba. Se você for beber, manda lá pra gente no Instagram sua foto.
marca lá, @ACPips e Beer Nights também, o hashtag também segue a gente lá, ACPips e Beer Nights, que a gente vai repostar nos stories também, saber que você está acompanhando a gente nessa nova empreitada podcastal. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.